para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED. A gente está de retorno hoje com conteúdos para o nono ano, né? A gente vem nas últimas aulas falando sobre a estrutura do mundo contemporâneo ali no século XX. Falamos da Segunda Guerra Mundial e agora a gente vai falar um pouco sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial e o que a gente vai chamar de Guerra Fria. Ok? Para a gente falar da Guerra Fria, a gente tem que entender que no fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma transformação completa da estrutura política que o mundo era até então. A Segunda Guerra Mundial acaba com o que eram as grandes potências do mundo destruídas no fundo do poço e duas estruturas nacionais, os Estados Unidos e a União Soviética, em pé como duas potências militares e políticas e econômicas, né? Dentro desse princípio, a gente vai destacar que, após a Segunda Guerra Mundial, a economia e a política de países como França e Inglaterra enfraqueceram, assim como seu poderio militar. Esse contexto possibilitou que os Estados Unidos e a União Soviética se tornassem as duas maiores forças econômicas e militares do mundo. E aqui a gente vai ver uma disputa direta entre os Estados Unidos como representante da democracia, do capitalismo, e da União Soviética como representante do socialismo e do comunismo. Aqui no que a gente está chamando de Guerra Fria, entre 1945 a 1990, a gente vai ver uma disputa direta entre os Estados Unidos como representante da democracia e do capitalismo e da União Soviética como representante do socialismo e do comunismo. Só que a gente não vai ver uma guerra direta entre esses dois países, daí porque recebe o nome de Guerra Fria. Eles não chegam a se degladiar diretamente. Porém, a gente vai ver influências diplomáticas, tensões diplomáticas, na verdade, tensões por meio de outros países, tá? Pra gente falar sobre a Guerra Fria, a gente vai falar principalmente sobre o relacionamento de alguns países durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, quando a gente falou lá na Segunda Guerra Mundial, a gente destacou o que a gente chamou de Pacto Germano-Soviético, que foi um pacto, o que a gente chamou de Pacto de Não Agressão, que foi um pacto entre Stalin, que era o líder da União Soviética, e Hitler, o líder da Alemanha nazista, né? Em 1941, a gente vê a quebra desse pacto, né? Esse pacto até então tinha sido respeitado, porém Hitler quebra a aliança e tenta invadir, ele invade e tenta tomar a União Soviética, o que obviamente não acontece, né? O relacionamento durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente, vai se fortificar essas tensões quando os Estados Unidos, em dezembro de 1941, e a União Soviética, em janeiro de 1942, entram para o grupo das forças aliadas. Professora, mas eles não estão sendo inimigos agora? Sim, só que é aquele ditado do amigo do meu inimigo é o meu amigo, né? Então eles se unem simplesmente porque eles estão se unindo contra a Alemanha nazista, né? E isso é importante de se destacar. Em fevereiro de 1945, Stalin, que era o líder da União Soviética, Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, se reúnem para planejar o que aconteceria quando a guerra terminasse. E quais foram os pontos que foram apontados nessa reunião? Primeiro, o estabelecimento da ONU, a Organização das Nações Unidas, a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência, ou seja, os grandes campeões dessa guerra seriam cada um dono de uma parte, né? A permissão de eleições livres em países da Europa Ocidental e a promessa que a União Soviética se juntasse à guerra contra o Japão, porque até então a União Soviética só estava do lado ali na guerra no fronte ocidental e não oriental, né? E para a gente entender que eles se uniram, mas não se aliaram de forma definitiva, né? E quais são as principais características da Guerra Fria? É um enfrentamento político, estratégico e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo,
né? Entre os anos de 1946 e 1986, esses dois países procuraram trazer para suas órbitas de influência os demais países. É como se eles quisessem fazer relações de amizade. Eles queriam trazer outros países para apoiá-los e ficarem dos seus lados. E quais foram as estratégias que foram utilizadas? Provocações por meio da mídia, espionagem, ajuda a outros governos, alianças políticas diplomáticas, propaganda, a guerra utilizando os outros países, porque eles mesmos nunca entraram em guerra. Então a gente vai ver que a Guerra Fria, ela é uma guerra mais de tensões e uma tensão constante, né? Não só uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Uma guerra entre esses dois países que tinham armas nucleares, né? Bombas nucleares, era uma tensão para o mundo todo, porque não se sabe como isso iria refletir no resto do mundo, nos outros países. E quais eram os objetivos dessas disputas durante a Guerra Fria, né? A União Soviética, ela tinha o objetivo de criar uma maior segurança para si, estabelecer fronteiras defensáveis. A União Soviética tinha interesse de criar uma maior segurança para si, estabelecer fronteiras defensáveis, incentivar governos amigos em suas fronteiras e expandir o comunismo pelo mundo. Os Estados Unidos tinham interesse em promover a abertura de mercado para prevenir outra depressão, promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África, e deter a expansão do comunismo. O termo que a gente vai falar agora é um termo que é citado a primeira vez pelo primeiro-ministro inglês da época, Churchill, né, que é o cortina de ferro. Ele diz que o mundo está dividido, né? É justamente essa demarcação que vocês conseguem ver no mapa, né? O leste europeu sob influência da União Soviética e o ocidente, o oeste europeu, com mais influência capitalista norte-americana, né? Esse discurso que a gente vai falar um pedacinho agora é justamente esse discurso que o Churchill fala em março de 1946. De Stettin ao Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno dela estão no que devo chamar de esfera soviética, e todas estão sujeitas de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle emitidas por Moscou. Ou seja, é dizer que tudo que está daquele lado da cortina de ferro está sob domínio e influência da União Soviética, né? Numa tentativa de ir contra a União Soviética, belicamente, não por meios militares, cria-se nos Estados Unidos o que a gente vai chamar de doutrina Truman. A doutrina Truman é uma política de apoio dos Estados Unidos aos países que estivessem sob ameaça de dominação soviética estabelecida desde 1947. Ou seja, qualquer país que fosse ameaçado de ser invadido pela União Soviética, teria apoio dos Estados Unidos. A Grécia foi o primeiro país que recebeu essa grande quantidade de armas e suprimentos e, em 1949, derrotou os comunistas que tentavam ocupar o território, né? Não só a doutrina Truman foi criada, mas também o Plano Marshall. Em 1947, o secretário de Estado Marshall anunciou justamente esse plano, né? Foi um plano de enorme ajuda econômica para a Europa, com o objetivo de ajudar a recuperar os danos causados pela guerra. E o que os Estados Unidos ganharia com esse apoio monetário, econômico dado a esses países, né? Primeiro, ele buscava ajudar a Europa a recuperar-se economicamente, o que abriria o mercado para os produtos americanos, beneficiando a indústria americana. E segundo, uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir à expansão do comunismo. Provavelmente esse era o principal motivo para a criação do Plano Marshall. Só que a União Soviética, ela não está quieta nisso. Há uma reação por parte dela. E é aí que ela cria o que a gente vai chamar de Cominform e Comecon. A Cominform era uma organização de origem soviética fundada em setembro de 1947 para congregar partidos comunistas europeus. Isso era uma imposição, obviamente, do Partido Comunista como partido único, né? E uma, entre aspas, democracia popular. A Comecon, que seria
Council for Mutual Economic Assistance, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, foi muito similar ao Plano Marshall, né? Que foi fundado em 1949 no intuito de fazer, dar aquela mesma ajuda econômica que o Plano Marshall dava pelos Estados Unidos, mas aqui pela União Soviética. Eles dariam apoio principalmente a países do leste europeu, né? Não só por meio desses planos de assessoria econômica, a gente vai ver também a formação de alianças militares. Dos Estados Unidos, a gente vai ver a formação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundada em 1949, é uma aliança militar efetivamente, com o objetivo de coordenar a defesa mútua dos países membros em resposta a um ataque para qualquer entidade externa da organização, ou seja, todos os países estariam em aliança para evitar um ataque a qualquer um deles. Vinda da União Soviética e desse mundo socialista, a gente vai ver o Pacto de Varsóvia, fundado em 1955, também uma aliança militar com o objetivo de coordenar a defesa mútua em caso de agressão militar, visando a proteção do leste europeu. Esse Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991. A OTAN oficialmente existe ainda até hoje, né? Durante o período da Guerra Fria, a gente vai ver diferentes formas de embate entre a União Soviética e os Estados Unidos. E dois que a gente vai destacar aqui é justamente a corrida espacial e a corrida armamentista. A corrida armamentista é justamente a busca de tecnologia militar. Nos Estados Unidos, a primeira bomba atômica foi criada em 1945. A primeira bomba de hidrogênio foi criada em 1952, né? 1000 vezes mais potente do que as bombas que atacaram Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Tão destrutiva que ela destruiu o atol de Bikini, que era uma região de corais. Ali na região, eles fizeram um teste para explosão, né? Ali na região do Pacífico, que a poeira de coral radioativa chegou a um barco pesqueiro japonês que levou radioatividade para o Japão, né? Para vocês, e na verdade os Estados Unidos na época não reconheceram e tudo mais, mas a gente não vai se aprofundar em relação a isso. Na União Soviética, a primeira bomba atômica foi criada em 1949 e a primeira bomba de hidrogênio foi criada em 1953, né? A disputa entre os estadunidenses e os soviéticos acontecia por meio de corrida armamentista. Ambos realizavam testes nucleares com o objetivo de intimidar e apresentar seu poderio militar ao mundo. Porém, a tecnologia bélica não era a única coisa que eles investiam. Eles também investiam no que a gente chamava de corrida espacial, tecnologia para chegar ao espaço, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, os astronautas norte-americanos e os cosmonautas da União Soviética foram os primeiros homens a ir ao espaço, né? Em 25 de maio de 1961, Kennedy, que era o presidente da época nos Estados Unidos, faz um pronunciamento convocando os Estados Unidos para enviar um homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo até o fim da década. Em 16 de julho de 1969, foi criado a missão Apollo 11, que foi lançada à Lua e foi a primeira missão a pisar na Lua. Só que, apesar dos Estados Unidos ser o primeiro a pisar na Lua, ele não é o primeiro a botar um homem em órbita. Na verdade, não é nem o primeiro a colocar um ser vivo em órbita, né? Os Estados Unidos, a União Soviética, na verdade, ele é a primeira a colocar um ser vivo em órbita. Ele coloca a cachorrinha Laika, né, em órbita na Terra. Também é o primeiro a colocar um satélite em órbita. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial, que é o Sputnik. Em 12 de abril de 1961, a União Soviética lança uma nave espacial, a Vostok I, né, tripulada por Yuri Gagarin, que é o primeiro cosmonauta a fazer um voo orbital em torno da Terra. Só que, como eu disse, as relações desses países, elas não vão se limitar a essas relações de tecnologia, né? A gente vai ver principalmente por meio da questão da Alemanha. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o futuro da Alemanha era algo preocupante para as potências vencedoras. Na Conferência de Potsdam, se definiu que o território da Alemanha seria dividido em 4 zonas de influência aliada. Essas regiões ficariam sob domínio da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Com
o advento da tensão entre os blocos capitalista e socialista, as tentativas de reunir a Alemanha sempre falharam. Stalin decretou o bloqueio terrestre das partes, principalmente da cidade de Berlim, porque não só a Alemanha foi dividida, mas a própria cidade de Berlim, a capital, foi dividida também em zonas de influência, né? E se divide em duas Alemanhas, vamos dizer assim. A RFA, que é a República Federal da Alemanha, que é a região capitalista, e a RDA, que é a República Democrática Alemã, que é a socialista da União Soviética, né? E, obviamente, a divisão da cidade de Berlim, ela se torna muito emblemática por causa disso. Em 1948, as 3 zonas que formavam a Alemanha Ocidental prosperaram devido ao Plano Marshall, investimento econômico direto dos Estados Unidos. Os trabalhadores qualificados intelectualmente e muitos jovens fugiam da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental. Em 13 de agosto de 1961, uma barreira de arame farpado foi erguida entre a Berlim Oriental e a Ocidental. Em poucos dias, os trabalhadores cimentavam blocos de concreto, dividindo os bairros e famílias, trabalhadores e empregadores. O cidadão livre foi reprimido. Ao longo dos anos, o muro foi reconstruído 3 vezes, cada vez mais alto, mais forte, repressivo e inexpugnável. Torres, guardas com metralhadoras e cães vigiavam. Zonas proibidas com quilômetros de largura foram criadas por trás das paredes. Ninguém tinha permissão de entrar nessas zonas. Quem tentava escapar era metralhado pelos guardas. Ou seja, o Muro de Berlim, ele foi muito simbólico dessa divisão e desse controle mais autoritário dessa região da Berlim Oriental, né? Porém, esse não foi o principal problema, talvez um dos mais destacados no período da guerra, mas a gente também vai destacar o que a gente vai chamar de crise dos mísseis em Cuba, né? Que foi uma tensão muito pesada durante 13 dias. O que exatamente aconteceu? Em 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, apontados diretamente para a União Soviética. E isso é problemático porque a Turquia até hoje tem uma relação diplomática muito próxima à Rússia, né? Porque em certos períodos do ano a Rússia do norte não consegue navegar muito bem porque tudo congela, né? O norte da Rússia é muito frio, então existe saída territorial por território turco. Então as relações diplomáticas com essa região da Turquia são relativamente aceitáveis, né? São boas. E os Estados Unidos colocam nessa região mísseis. Isso é um emblema de uma possibilidade de ataque. Além disso, eles tentam invadir Cuba, que foi um país que até então passou por uma revolução e associou-se ao socialismo, ou seja, à União Soviética, né? Em 15 de outubro de 1962, fotos de satélite revelaram que a União Soviética tinha instalado mísseis em Cuba. E, para quem lembra, gente, Cuba é muito próximo ao litoral norte-americano. É muito próximo. E isso, obviamente, causa tensões políticas, diplomáticas e militares. Em 22 de outubro de 1962, os Estados Unidos anunciam a descoberta dos mísseis, eles botam na mídia, e eles decidem bloquear Cuba e considerar qualquer ataque lançado a partir de Cuba como um ataque contra os Estados Unidos pela União Soviética, exigindo que os soviéticos removessem todas as armas oferecidas para Cuba. Em 27 de outubro de 1962, o avião espião dos Estados Unidos é abatido sobre Cuba. Em 28 de outubro de 1962, a União Soviética decide se retirar, né? Ela retira os mísseis no território cubano, na confiança de que os Estados Unidos não iriam invadir Cuba. Na verdade, eles tiram os mísseis com essa condição. A gente tira, mas vocês não vão invadir Cuba. Tentativas de invasão que já tinham acontecido antes, tá? Esse acordo foi firmado e encerrou-se a crise dos mísseis, ok? Pra gente falar dessas tensões, a gente vai destacar esses dois, mas como eu disse, as tensões foram constantes durante esses períodos, né? Pra gente falar do fim da Guerra Fria, a gente vai destacar que, em 1969, os Estados Unidos eles iniciaram negociações com a União Soviética para o SALT I, que é o termo que era usado para falar sobre o Tratado para Limitações de Armas Estratégicas, basicamente armas nucleares,
né? Em 1972 até 1979, a gente vai ver o SALT II, que é uma segunda rodada de negociações a partir desse primeiro tratado firmado para reduzir a produção de armas nucleares. E em 1989, a gente vai ver a queda do Muro de Berlim, né? E a reunificação da Alemanha. Mas para a gente falar sobre a reunificação da Alemanha, a gente tem que apontar algumas modificações que estavam acontecendo na União Soviética. A União Soviética, até então, era um país extremamente fechado, né? Ela era uma união de repúblicas, ele era fechado economicamente, tinha um controle autoritário extremamente grande sobre a imprensa e tudo mais, né? Então, isso começa a mudar, essas medidas que vão acontecer na União Soviética vão trazer mudanças diretas de como ela vai se relacionar com o resto do mundo, né? A perestroika e a glasnost foram medidas econômicas e políticas adotadas nos anos de 1980 pela antiga União Soviética e que tinham como objetivo modernizar o mercado econômico soviético e possibilitar a abertura política. Essas resoluções foram responsáveis por contribuir com o fim do Estado soviético e para o término da Guerra Fria. O socialismo soviético não conseguiu ao mesmo ritmo o desenvolvimento que o capitalismo, o que acaba por sucumbir a toda a estruturação de crescimento, né? Ele não consegue ter o mesmo crescimento econômico do capitalismo, então ele acaba se dobrando algumas dessas mudanças que o capitalismo exige do mundo, né? O governo de Mikhail Gorbachev, que foi o líder que aplicou a perestroika e a glasnost, ele começa a desenvolver um projeto de reestruturação do país. Ele desenvolve políticas que a gente vai explicar agora, que é a perestroika e a glasnost. O que é a perestroika? Em russo, perestroika significa reestruturação ou reconstrução e se refere ao conjunto de ações que deveriam ser adotados para modernizar a economia soviética. A gente vai apontar só algumas coisas da perestroika. Eles desejavam realizar a desocupação do Afeganistão, eles não queriam intervir nos países com o sistema comunista, eles desejavam a liberação da negociação com o comércio exterior, a redução da indústria de armamento, a abertura e importação de produtos estrangeiros, o fim do limite de fábricas e fabricação de produtos, o estímulo da presença de pesquisadores e engenheiros estrangeiros para estimular o surgimento de grupos e tecnológicos em região da União Soviética, ou seja, ele queria uma abertura política, né, e econômica com países não soviéticos, né? E a outra é a glasnost. A glasnost em russo significa transparência. A política tinha como objetivo aproximar a população das decisões políticas realizadas pelo governo, anteriormente controladas pelos burocratas do país. Essa política também tinha a proposta de combater a corrupção dentro do Estado. Entre as medidas mais populares da glasnost foi o fim do sistema de partido unitário, a liberdade religiosa, o fim da censura aos artistas e jornais, a anistia aos presos políticos e a desmilitarização da política externa. Ou seja, a gente vê que a abertura da União Soviética vai levando ao enfraquecimento e levando ao fim da da Guerra Fria. Efetivamente, a Guerra Fria, pelo que se calcula de forma geral, ela acaba ali em 1990 a 1991, com o efetivo fim da União Soviética, quando ela se fragmenta em suas outras repúblicas, hoje como países específicos do leste europeu. Okay? Qualquer dúvida sobre Guerra Fria, leiam no seu material didático, nos seus livros, falem com seus professores e a gente se vê na próxima aula. Até!